que que faz com que você desencadeia as crises de fibromialgia? Você já parou para prestar atenção o que que te faz? Quem aqui tá no subsolo? Me fala aqui, que se você já percebeu ou não percebeu o que que te faz ir para o subsolo. Me fala aqui. Algumas coisas que faz com que você vai para o subsolo, que é a crise de fibromialgia. Discussões, conflitos, autoestima baixa, ansiedade, autocobrança, irritabilidade, dificuldade de lidar com problemas, dificuldade de lidar com a flexibilidade da vida, com as mudanças. Se você tem uma dificuldade de lidar com mudanças, se as coisas precisam sair do seu jeito, da sua forma, se você, qualquer coisa que você faz ou que você erra, você tá ali se cobrando, se julgando, você tá mais propícia a ir pro subsolo, a desenvolver uma crise de fibromialgia. Eu tenho uma fibromulher, a Jaque, ela fala uma coisa muito interessante que ela falou no Fibromulheres, que foi assim: o perfeccionista, ele aponta os seus defeitos. O perfeccionista aponta, o perfeccionista, ele mostra o imperfeito dele, né? Foi mais ou menos assim, gente. E é muito interessante essa fala dela, por quê? Porque é o perfeccionista que aponta e mostra o que tá errado, porque às vezes a outra pessoa nem tá vendo. Aí ela deu o exemplo, né? Ela deu o exemplo da casa. A perfeccionista que a casa recebe visita, que a casa, um brinco. Um brinco. Se ela vê uma coisa fora do lugar, aí a visita tá lá, ela fala assim: nossa, essa almofada aqui tá fora do lugar. Nossa, aquele lá quebrou. Nossa, isso aqui tá rasgado. Então, a perfeccionista mostra a imperfeição dela. Achei muito interessante porque é muito isso que acontece, né? Quem é que é perfeccionista e já se pegou fazendo isso? Se mostrar os seus defeitos pro outro. Às vezes o outro tá nem tchum ali, ó, nem tá olhando, nem tá vendo. A pessoa vai lá e aponta. Ó, não repara a bagunça. E aí você vai se cobrando. Se alguma coisa tá fora do lugar, você vai se prejudicando, você vai se cobrando, remoendo por dentro, falando não tá certo isso. Gente, teve uma vez, eu nunca esqueço isso, me marcou assim profundamente. Uma seguidora tava falando algo nesse sentido em uma das minhas lives, e aí uma das seguidoras, ela pegou e falou assim: eu sou. Faz muito tempo isso, gente, eu nunca esqueci. Mas ela falou mais ou menos assim: eu tenho medo de morrer e minha casa ficar bagunçada e as pessoas falarem mal de mim pela casa estar bagunçada. Gente, aquilo pra mim foi chocante. Porque assim, é o ápice da perfeição, o ápice da autocobrança, né? É assim, é um choque e é engraçado para não ficar, para não ser triste, né, gente? Porque é o ápice da autocobrança, da martirização, da rigidez. A pessoa ficar com medo de morrer e os outros falar mal dela porque a casa tá bagunçada. Então, assim, é você começar a perceber situações, momentos, conflitos que te gera crise de fibromialgia, que te faz ir para o subsolo. São estressores, a gente fala aqui de estressores, né? Estressores internos, estressores externos. E quando você começa a perceber que não é os estressores externos que você vai ter controle, mas os estressores internos que você vai ter controle, aí você começa a evitar crises de fibromialgia. Como assim, Jordana? Vamos supor que você tá ali indo pro seu trabalho e aí você pegou. Você perdeu o ônibus porque o ônibus estava cheio, aí você espera o outro ônibus e o outro ônibus também estava cheio e vai pegar o terceiro e chega atrasada no trabalho. São situações, são estressores externos, né? Você se programou, você fez lá tudo bonitinho, mas você entrou ainda atrasada no trabalho porque deu aquela
pipoqueira toda do ônibus lotado. Ou ainda você vai pegar o seu carro, você vai dirigir para o seu trabalho, aconteceu uma batida ali, você fica presa no engarrafamento. Isso são estressores externos, você não tem controle daquilo. E aí, a Mulher Maravilha, a super controladora, quer dar um jeito naquilo. Fica buzinando, estressada, puxando os cabelos, né? Depois não sabe por que o cabelo cai, fica estressada. E aí, as dores chegam. Desenvolve uma crise de fibromialgia. Vai lá pro subsolo. Prejudica o seu processo de remissão. Sendo que quando você controla o interno, você consegue lidar com as situações de fora. É muito que eu falo sobre a questão da família. Algumas de vocês pode ser que não recebe apoio da família ou espera da família te apoiar para você alcançar a remissão da fibromialgia sem remédios. Só que não é você tendo o apoio da família que vai fazer com que você alcance a remissão da fibromialgia sem remédios. Porque quem tá com dor é você que tem que fazer alguma coisa. A família, no máximo, pode te apoiar quando você decide, porque é muito da sua postura. Falar, minha família não me apoia, isso e aquilo, mas sua postura não condiz com isso, você realmente quer algo que faça a diferença na sua vida? Você realmente quer a remissão da fibromialgia sem remédios e quer o apoio da sua família? Porque a mulher, gente, quando ela quer uma coisa, ela se posiciona. E não tem como a família não apoiar. Porque quando você sabe se posicionar e sabe falar e verbalizar o que você quer, a família apoia. Que familiar que ama não apoia a pessoa? Então, a questão é de posicionamento, tá? O posicionamento faz o quê? É questão de controle interno, é questão de decisão. As pessoas ficam esperando, minha família precisa me apoiar. Isso é algo externo, você não tem controle sobre a decisão do outro, você tem controle sobre a sua decisão. E tudo precisa de postura e ferramentas para que você controle esses estressores internos. Estressores internos, o diagnóstico da fibromialgia, a ansiedade, a depressão, medos, angústias, culpas, tudo isso interno, gente. E é isso que precisa ser trabalhado para que você evite uma crise de fibromialgia. Você precisa controlar os seus estressores internos para evitar crises de fibromialgia, tá? E aí, quando você percebe, você tá se passando cada vez mais, porque o mundo pode cair lá fora, mas dentro você tem o autocontrole, você sabe o que você precisa fazer. E aí é um processo, né? Aí você vai subindo o andar, você vai subindo de andar. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Então perceba que é necessário que você controle o que tá dentro, não é o que tá fora. Minha família não me apoia. Eu tô desempregada. Não tenho renda. Não, gente, você tem que controlar interno. Como que você vai trabalhar? Como que você vai voltar para o mercado de trabalho? Você com dor, achando que você é inválida, improdutiva, que você não é capaz de nada. Quem que vai te contratar de jeito, mulher? Você tem que ficar bem dentro, você tem que ser dona de você, você tem que se empoderar e saber controlar aquilo que tá dentro. Suas emoções, seus sentimentos, seus estressores. Você tem que ser dona de você. Não é ficar se lamentando porque as dores não te deixam trabalhar, não deixam ter renda. Busque dentro de você. Por isso que tem técnicas para isso, tem ferramentas para isso.